E aí galera, aqui é KMG Animes e tô de volta com Baki do capítulo 142. Sukune parece realmente que foi derrotado. Mas antes de a gente comentar sobre tudo, essa é uma tradução preliminar que eu fiz para o português, trazendo do coreano, para dar uma entendida melhor no contexto, saber o que está acontecendo, quem está falando quem. E caramba, eu tô pistola, velho. Vocês não acreditam no que tá acontecendo? Está na thumb aí e é real. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso que foi revelado, essa reviravolta, devo te lembrar que aqui no canal tem outra série de mangá que eu tô trazendo, que é Batuque, que é um mangá que é de luta e é bem pesado assim como o Baki. Está no início ainda, mas eu gostaria de trazer ela aqui para vocês. Então se você curte esse tipo de mangá, dá uma olhada lá na playlist, no card aqui em cima que tem ela, dá uma força, dá uma curtida, dá um like para poder estar ajudando aí o canal e essa nova série que eu tô trazendo. Mas enfim, voltamos ao que interessa. Vamos falar de Baki do capítulo 144, que me deixou louco. No início de tudo, a gente já vê aí que Sukune foi derrotado. Ele tá acabado aí, estirado no chão, onde até mesmo a gente vê, né, a plaquinha, no caso do restaurante, mostrando aí que o cara ainda tá conversando, contando a história, e diz o seguinte: de repente ele parou de se mexer. O gigante de 3 metros parou de se mexer. Como poderia ter acontecido? O cara tá em choque, o cara não imaginava que uma coisa dessa iria acontecer, né? Quem imaginava? E aí, logo em seguida, voltamos pro acontecido da noite anterior e estava Oliva se levantando, todo armado, forte pra caramba, mais forte do que nunca, mostrando que o bicho quase não teve dano nenhum, ele tá ileso sobre tudo isso. E como eu tinha falado no vídeo de vazamento, né, algumas pessoas estão reclamando, porque estão humilhando o Sukune, pô, sacanagem, o Oliva lutar com ele assim, não sei o que e tal. Meu amigo, o Oliva foi humilhado, e da pior forma possível, né, porque ele foi burrão, não se salvou ali da luta, só porque ele era burrão mesmo, não é porque ele não tinha como lutar com o Sukune. Aí agora não pode? Claro que pode. Humilhação trocada não dá em nada. E aí a gente vê que o Oliver até fica um pouco chocado, porque o Sukune começa a fazer força para se levantar enquanto sangra pelo nariz e boca. Mas de repente ele acaba virando pro outro lado. E aí o Oliver entende que parece que o Sukune não dá mais pro gasto, né? Ele começa a se aproximar, se ajoelha e vai falar com o Sukune. Onde pergunta: você está bem? E o Sukune diz que não, ele não aguenta mais. E ali, ajoelhado, falando com o Sukune, preocupado com o Sukune, vemos que o Sukune até mesmo diz, né, que ele venceu, você venceu. E esse momento é um momento bem legal, humilde do Sukune, que por sinal nos fóruns japoneses as pessoas estavam dizendo que, cara, estavam gostando muito desse momento, porque parecia que finalmente o Sukune estava mudando de personalidade, tendo atrapalhar um amadurecimento, onde até mesmo na próxima página a gente vê que o Oliva diz o seguinte: essa foi uma luta minha, você não estava pronto para isso. Dizendo, né, que, pô, eu admito que te peguei aqui numa situação não muito legal, né, tu não tá 100%, até mesmo o aperto de diamante não é possível se fazer se caso fosse ser utilizado de forma perfeita, né, claro que o próprio Yujiro acabou tirando isso do Sukune, né, porque ele pressionou ali os braços dele e ele teve que soltar, né, mas mesmo que ele tivesse todos os dedos ali, né, perfeitinho e tal, ele não ia conseguir fazer de toda forma. Mas mesmo assim o Oliva chegou a dizer, né, cara, você não estava pronto para essa luta. E aí o mais interessante é que o Sukune fala que não funciona assim para um Rikishi. Por estar sempre pronto, ele é chamado de Rikishi. Então se você é um Rikishi, tem que estar pronto sempre. E aí, que ouvindo isso, essa certa arrogância do Sukune, Oliva se levanta rindo, dá as costas e diz: estava preocupado por nada. Essa foi uma reabilitação muito boa. Como que ele diz assim: pô, então tu não é um cara coitadinho.
tu é o poderoso Sukune que lutou comigo, né? Então te dando aí pra trás e deixou ele pra trás. E é aí que a gente vê que ele começa a sorrir e diz que também pôde aproveitar daquilo ali. E depois começa a falar, apreciá-la, se perguntando. Vai mudando a expressão e diz, eu estou bem com isso? Com isso? E voltamos para o cara do restaurante, onde até mesmo passa ali o Oliva por ele, que não entende o que o cara tá olhando, até fala, hã? E aí ele diz olá, né? Se expressa como se dissesse olá. E o Oliva vai embora. Não tem mais o que fazer lá. Depois de um tempo, vamos para uma espécie de... É meio que um restaurantezinho chinês, não sei o que danado é. E aí tá lá os caras comendo pra caramba, tigelas demais, tigelas, muita comida. E quem é que tá lá? Kiraya e Sukune. E o mais interessante é saber que esses dois têm um certo grau de amizade, têm ali um conhecimento um do outro, porque em nenhum momento a gente vê contato deles. Em nenhum momento até mesmo se fala que eles vão bater de frente um com o outro. Pelo que dá a entender, parece que os descendentes de Sukune e Kiraya são amigos em vez de inimigos. Vai saber. O fato é que naquele momento o Sukune começa a dizer que talvez, sem uma pessoa faltando, todos eles são riquíssimos de primeira linha. Ele dizendo que todo mundo que ele enfrentou, todo mundo que ele viu até então, sem faltar ninguém, é rikishi. É tudo rikishi brabo. E depois o Kiraya começa a contar a experiência do lado dele, da situação. E ele diz que é isso mesmo. Mas fala que isso é apenas um elogio, não é? Ele se toca que é só um elogio da parte do Sukune, como se o Sukune estivesse elogiando, mas ainda acha que pode fazer algo. E aí o Sukune fala, mas há algo que eu ainda não tentei. Onde o Kiraya pergunta por que ele não tentou esse algo. Sukune bebe ali sua bebida e diz que estava preocupado. Depois disso, vemos que Kiraya olha novamente para o Sukune e fala o seguinte, mesmo depois de jogar fora uma vitória, como se assim, desistir da luta, no momento ali de falar que não pode mais lutar ou que não vai lutar mais, e o Sukune responde, graças a isso eu pude saber a força deles e as fraquezas dele. Então em algum momento parece que Sukune meio que desistiu de algumas lutas, não lutou até o final, porque se dá pra entender, né, o sumo antigo é uma luta até o cara se estabacar mesmo. E pelo que eu vi, Jack fez isso com ele, e o Jiro fez isso com ele, mas enfim. O fato é que a gente vê que o Kiraya começa a falar com ele e diz que você desistiu de ganhar exatamente para saber tudo isso. E ainda complementa dizendo que há limitações de poder, dizendo na cara do Sukune que ó, tu tem um limite de poder. E não vem com essa história que não tem, porque já foi provado pelo atletismo a realidade de que o limite de energia está dentro dos primeiros 20 segundos. Ou seja, em 20 segundos tu tem que dar teu máximo. Só que aí ele começa a explicar uma teoria para o Sukune, dizendo que 2 metros ou mais 200 kg seria algo relevante a 10 segundos. Ou seja, em 10 segundos essa seria a marca de ponto alto do poder do Sukune. Ou pelo menos é o que dá a entender, ele está querendo dizer isso. E aí ele diz, me mostre. Não é hora de se preocupar com a vida de outra pessoa. Como que ele dissesse assim, ó. Não é hora de se preocupar ou ficar preocupado com isso. Ou pelo menos ele, o próprio Sukune, ficar preocupado. É como ele dissesse assim, ó. Se tu for lutar com um inimigo, 10 segundos já é o tempo que tu precisa para destruir esse inimigo. E depois, aquilo pula. É como se fosse um desafio lançado para o Sukune, né? E aí Sukune vai lá em Tokugawa, onde Tokugawa diz, quê? Hã? Fica chocado, e ele fala, você acabou de ter uma luta, tá muito impaciente. E Sukune diz que sim, que é, e te imploro com urgência. Onde até mesmo o Tokugawa fala, você não perdeu pra Oliva?
E ele, sim, ele diz que exatamente perdeu pro Oliver. E aí o Tokugawa fica pensando, e agora? E agora? E naquele momento ele diz, né, que estava pensando sobre isso e aquilo, então acho que é isso aí, é dessa forma, né? Então, o que você pode me mostrar? Na próxima página ele diz isso, o que você poderia me mostrar nessa situação? Fica com a cara meio séria, tensa, ele tá com a carinha de preocupado, de mano, vai dar ruim. E ele diz o seguinte, ter essa partida terminada em apenas 10 segundos. Depois que ele fala isso, o Tokugawa fica incrédulo, onde até mesmo diz, que merda você tá falando? Mas o Sukune focado diz, qualquer um. Onde o Tokugawa, logo espertão, fala, mesmo que seja o Baki. E com isso, o Sukune começa a sorrir com um olhar ardiloso, o que eu acho que não tem impacto nenhum. Porque até então a gente viu que o Oliver estava conversando com o Sukune, parecia que o Sukune ia ser mais humilde, mas voltou para a mesma personalidade, foi lá conversar com o Kihara, mostrar que lutou com muita gente, não sei o que. Os dois conversaram sobre a possibilidade de lutar com tudo em 10 segundos e o cara agora tá meio que empolgado. Isso deveria fazer eu ficar empolgado com essa situação? Vamos ver. Onde o fato é que ele diz o seguinte, eu disse não importa quem. E com isso vamos para a última página que mostra Baki caminhando na cidade, alguém ligando para ele e ele dizendo, sim, sim, isso é uma boa notícia. Pensei que eu ia morrer de tédio. Eu pensei que ia morrer de tédio porque faz muito tempo que a gente não vê Baki nessa obra. E aí se é dito, né, que o início tenso será de 10 segundos, né? Um início tenso de 10 segundos, a propaganda aí da obra fala. E também fala que teremos uma pausa de 1 mês. Vai demorar pra caramba pra vir aí um novo capítulo de Bakidou 2 ou Bakidou 2018, como queira chamar. E caramba, velho, o que foi isso que eu li, mano? Baki vs Sukune, que invenção é essa, mano? Olha, velho, ele já apanhou pra Baki em perfeitas condições. Apanhou pra Jack, porque inferior a Baki. Olha, vamos fazer o seguinte. Depois eu faço um vídeo pra gente pensar sobre isso. Porque nesse momento, se eu for comentar aqui, eu vou comentar com a emoção da raiva. E eu não quero fazer isso. Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever. Eu quero só opiniões e comentários sobre isso. Por que Baki vs Sukune? E se isso vai prestar. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Falou, valeu, fui.